irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, completando esta aula referente ao livro de Hebreus, a nossa segunda parte, né? E nós começaremos a nossa aula orando ao Senhor. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós nos apresentamos diante de Ti pedindo a Tua bênção, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, Senhor, e Te agradecendo, Senhor, por podermos participar, Senhor, deste estudo, podermos conhecer a Tua palavra. Pedimos a Ti que Tu nos dê, ó Deus, ouvidos para ouvir a Tua voz. Tu nos dê, Senhor, condições de estarmos na Tua presença, aprendendo, Senhor, e sendo edificado nesta palavra, Pai. Ajuda-me, ó Deus, a falar aquilo que Tu queres, Senhor, e que os corações, Senhor, estejam, ó Deus, preparados para ouvir a Tua voz, Senhor. Fica conosco nesse dia e abençoa-nos em tudo. Para a Tua glória eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós completaremos a nossa aula fazendo a leitura do nosso versículo-chave, que está lá no capítulo 10, a parte A, né? Versículo 38, parte A. Então, diz assim: mas o justo viverá pela fé. E o completar disso, né, está lá no capítulo 11, 6a. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Este é o nosso versículo-chave. Uma recapitulação rápida daquilo que nós vimos anteriormente, na aula passada. O autor descreve a superioridade de Cristo quanto aos símbolos da antiga aliança, né, aquelas figuras que foram apresentadas, que eram as sombras dos bens futuros, e agora em Cristo, esta concretização destas figuras, para o perdão dos pecados e salvação eterna. Perdão dos pecados feito um sacrifício único e suficiente dele para nós. A seguir, nós veremos a exortação. Esses capítulos finais é uma grande exortação que o autor faz aos judeus cristãos para não deixarem o caminho. Pois como o próprio autor escreve no capítulo 6, do verso 4 ao 6, é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou à vergonha, né, ou à ofensa. Então ele está dizendo, olha, quem provou dessa salvação não volta atrás, ele segue adiante, né, o caminho que está proposto, e é como uma escada, né, digamos assim, nós estamos subindo aquela escada, a cada degrau que nós subimos, ele deixa de existir, não tem como você voltar para baixo, né, o alvo é sempre subir. Então o autor está dizendo para eles, olha, não tem como, ou vocês não experimentaram, vocês não provaram deste dom, ou se vocês experimentaram, não tem como voltar atrás. Aqueles rituais antigos de purificação, né, que não levavam à salvação, era um modo de se andar em santidade, mas não salvava. E Cristo, essa obra está completa em Cristo, né? Então, nós começaremos falando a respeito do capítulo 10, do verso 19 em diante. Fala da tratativa dessa vida cristã pela fé. O autor usa de palavras duras como advertência aos judeus, os responsabilizando, caso voltem atrás em suas condutas. Então, existe uma reação, né? A toda escolha que nós fazemos, existe uma consequência. E o autor estava dizendo isso aos judeus. Então, nós leremos lá no capítulo 10, ele expõe as convicções dele, ele está convicto dessa palavra, e ele expõe isso aos judeus. Isso está lá no capítulo 10, do 19 ao 22. Vamos ler. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou,
pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Palavra de Deus, né? Cobrindo esse corpo, né? De todo pecado. Ele anima os seus irmãos pela fé. Está lá no 23 e no 24. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele nos responsabiliza pela rejeição desta fé. Versículo 25 e 26. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Nós conhecemos a verdade, né? Como Jesus disse lá no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eles conheceram a verdade e voltam a praticar o pecado, olha, então não tem mais o que fazer, né? Aquele dia está se aproximando, o dia em que nós seremos julgados. Então não resta mais sacrifício pelo pecado. As consequências dessa rejeição. Versículo 27 ao 31. Mas ele está dizendo da consequência desse pecado, né? Do pecado, conhecendo a verdade. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É um juízo, né? E Deus que conhece o interior do homem, ele sabe exatamente como julgar e ele conhece as nossas obras. Então, a consequência, né? Juízo, ardor de fogo, castigo ao rejeitar o Filho de Deus, fazendo comum aquele sangue que ele derramou na cruz. A vingança por parte de Deus. E ele fecha essas consequências dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Mas ele, em compensação, ele consola, né? Dizendo, olha, mas vocês podem viver de uma outra maneira. E o resultado dessa vida está lá, dessa perseverança na fé, está lá no 36 ao 39. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glorioso isso, né? Embora haja todo esse juízo, aqueles que vivem pela fé conservam a sua alma, né? Porque creem que Deus está o ajudando e aperfeiçoando essa obra. Ele conhece as nossas fraquezas, ele se compadece de nós, ele intercede por nós, né? Esse mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 11, o autor faz um relato das experiências vividas pelos servos antepassados, obedientes às ordens celestiais, cumprindo o seu chamado e a carreira proposta,
confiando em Deus e em seu poder, pela recompensa da promessa, do qual o próprio Deus, fiel, jurou que os daria, uma herança eterna. Estes homens e seus testemunhos foram honrados, sendo chamados de exemplos daqueles que viveram pela fé. E esses servos, eles são nomeados na Bíblia, né? Então, no capítulo 11, ele consta o nome de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Esses aqui foram nomeados diante de Deus porque eles realizaram uma obra segundo a vontade de Deus. E todos andaram pela fé. Eu vou abrir aqui um parênteses falando de Abraão, né? Abraão foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela. Abraão não tinha herdeiros, mas ao deixar o pai e a mãe, né, numa sociedade patriarcal que é tão apegada a essas figuras, né, o pai e a mãe, Abraão saiu por obediência àquela voz que ele ouviu, a palavra de Deus, ao Senhor Jesus. Ele ouviu essa voz, obedeceu e foi dado a ele uma herança, fora dos padrões, né? Ele já é idoso, Sara idosa, aos olhos humanos não tendo mais como gerar, e Deus deu a ele Isaque, e a partir de Isaque, nações, né? Então, a promessa foi a Abraão, você será pai de multidão. Ele sai sem uma família, e ele é tido na eternidade com uma família inumerável, né? Como o próprio Deus disse, a família de Abraão seria como a areia do mar, que não se pode contar, como as estrelas do céu, né? Então, esse parêntese que nós fazemos aqui, essa promessa, Abraão não viu. Abraão viu Isaque e alguns dos seus descendentes, mas ele não viu toda a geração, né? toda essa nação. Mas ele contemplou, obedeceu e foi alcançado. E ele foi tido por exemplo de fé, né? O autor diz assim, olha, tá bom, vocês querem se comparar ao Antigo Testamento? Então olha para o testemunho desses homens. Olha como eles viveram diante de Deus pela fé, como eles trabalharam, não olhando para a sua própria vida. E no verso 33 ao 38, vamos ler lá? Ele completa essa lista, né? Dizendo de todos aqueles de toda a obra que os homens fizeram. Nós leremos agora. 33 ao 38. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Eles alcançaram um testemunho melhor, embora a circunstância da vida deles, né? Nós fizemos a leitura aí, uma circunstância muito difícil, mas eles contemplaram aquilo que haveria de vir depois que eles passassem, e era necessário que eles obedecessem para que trabalhassem para o Senhor. E a razão que os fizeram agir desta forma, né? Eu vou ler lá na Bíblia Viva, o verso 39 e 40, que diz assim:
E estes homens de fé, embora tivessem confiado em Deus e recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu tudo quanto Deus havia lhe prometido, porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Eles agiram em nome de Deus, viram todo aquele agir de Deus, mas aquilo que dizia a respeito da própria vida deles ou a respeito da própria nação, do que viria no futuro, eles não puderam contemplar, mas foram participantes desse futuro. Eles ajudaram a construir esse futuro, né? A obra deles. No capítulo 12, o autor relata que Cristo, ele é o maior exemplo de perseverança para nós. O verso 2 e 3, vamos ler? E olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Maior exemplo de fé, maior exemplo de perseverança, né? Maior exemplo de olhar além do próprio Cristo, né? Suportou a cruz e ele é chamado de autor e consumador da nossa fé. O autor, aquele que originou, né? Aquele que criou a fé, ele é o responsável pela criação da fé. O consumador é aquele que nele está terminado todas as coisas, ele concluiu a fé. Então, do começo de toda a geração, de toda a história da humanidade, é Cristo. No final de toda a história, de toda a humanidade, é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Nós vivemos por Ele, para Ele são todas as coisas. Abraão, ele é descrito como o pai da fé, Cristo, o Criador. Lá em Romanos 4 fala a respeito da fé de Abraão, né? O capítulo 12 também trata da disciplina e correção. Então, versículos 5 e 6 fala sobre isso, vamos ler lá. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então ele está dizendo, olha, toda essa exortação que está sendo feita é por amor a vocês. Não desmaiem, não desanimem na caminhada. Tem uma obra ainda a ser realizada. Então aguardem, esperem, se fortaleçam, caminhem, olhando o invisível. E ele diz dessa disciplina é para que eles participem da santidade do Senhor. Isso está lá no verso 10 e 11. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas estes, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Então, aquele que se deixa disciplinar, ele vai viver em paz, porque ele vai ter a certeza de que essa obra foi feita pelo Senhor. Senhor que conhece o interior do homem, que sabe como tratar. Essa paz vem em consequência disso, do exercício da disciplina. Né? Ele fala assim, olha, há momentos que nós somos açoitados, mas lá na frente nós vamos ver a perseverança, né? O resultado dessa perseverança. Também fala de vários conselhos, né? Quanto à obediência, santidade, santidade, zelo para com o próximo. E como a linguagem do autor, a linguagem nós falamos na aula passada, né?
que ela se aproxima muito à linguagem paulina das outras cartas, das cartas anteriores, essa linguagem é de um judeu, né? Ele fala das coisas da vida cotidiana do judeu, né? Da lei, dos rituais, do santuário, de todos, do sacerdócio. Então, ele conhece os fundamentos da lei do Antigo Testamento. Ele sabe interpretar o testemunho dos servos, lá do capítulo 11. E agora, a partir do verso 18 até o 24, ele relata a experiência de Moisés no monte. E ele aplica esta figura ao monte espiritual do qual a Igreja de Cristo está edificada e que vive agora pela graça. A igreja está no monte porque é de lá que o Senhor nos conduz. Nós vamos ler lá, capítulo 12, do 18 ao 24. Lembrando que o Antigo Testamento ele é a figura daquilo que haveria de vir depois de Cristo. Então, no 18 diz assim: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, o qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, ele está dizendo, olha, naquele monte Moisés subiu, era um lugar tremendo, né? Os homens não se aproximavam com medo de morrer. Tamanha a santidade de Deus naquele lugar. Não é assim na nossa igreja também, onde nós estamos congregados, quando nos ajuntamos para adorar e para cultuar ao Senhor? Palavra que sai do altar não nos faz tremer? Da mesma maneira, né? A santidade do Senhor permanece a mesma, não muda, Deus não muda. A santidade que Moisés provou é a mesma santidade que nós temos que provar hoje também. Deus não muda. E é maravilhoso essa linguagem do autor, né? Ele conhecia bem o Antigo Testamento e pode fazer essa relação com os dias de hoje. O capítulo 13, que é o último capítulo do livro, mostra o resultado desta aplicação da obediência ao conteúdo da carta, essa exortação, né? Esta obediência é promovida pela fé, transformada em obras e, consequentemente, galardoada no céu, a nossa maior recompensa, né? E também consta lá no verso 20 ao 22, a saudação final, né, os votos do autor para os judeus. Então vamos ler lá. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Esses são os votos, né, do autor. Se deixem trabalhar pelo Senhor, se deixem ser moldados por Ele. Deus quer fazer algo maior nas nossas vidas para podermos servi-lo e completarmos essa história, né? Ainda não terminou. Então, nós precisamos ainda anunciar o Evangelho através do testemunho, do nosso testemunho, como foi daqueles homens. E a nossa conclusão? O livro aos Hebreus fala também a nós, o povo escolhido de Deus, nos faz lembrar do amor fiel de Cristo ao se entregar como cordeiro pelos nossos pecados. Este livro nos impulsiona e nos responsabiliza a sermos melhores. Visto o sofrimento de todos os servos,
cuja Bíblia relata, bem como de todos aqueles que entregaram sua vida por amor ao Evangelho, fizeram a história de Deus acontecer em todas as gerações, com testemunhos gloriosos do agir de Deus através deles. Homens cheios do Espírito Santo, que venceram a força do pecado, a fúria do inimigo, em santidade levaram o Evangelho, convertendo pecadores ao reino de Deus, entenderam o poder da fé, viveram pela fé. A fé que não nos alicerça neste mundo, mas nos faz edificar uma casa no céu, nosso lar definitivo e perfeito, onde Cristo nos aguarda como herdeiros da terra prometida, a qual contemplamos sem vê-la. Que pela fé nós também possamos ser como estes homens que agradaram a Deus. Deixemos todo embaraço e completemos nossas carreiras em temor, amor e obediência a Deus e a sua palavra. Que Deus nos abençoe, queridos. Que possamos seguir firmes neste caminho, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, não nos desviemos daquele caminho que nos foi proposto, desta obra gloriosa. O Senhor está conosco, Ele é o nosso ajudador, Ele intercede por nós e Ele nos ajudará a completarmos a nossa carreira. Confiemos, andemos sempre olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós nos alegramos em poder estar junto de vocês nesses dias. Eu agradeço a Deus por esta obra, agradeço a Deus pela nossa igreja, por todos aqueles que trabalham para que esse evangelho chegue aos pecadores, às vidas. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pela sua firmeza na fé, pela sua palavra misturada com a fé que nos alcança, nos edifica, e esta palavra tem transformado as nossas vidas e nos feito olhar além daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Pedimos a Deus que a cada dia o servo de Deus seja fortificado, seja abençoado em todo o seu caminhar e juntamente a sua família, juntamente com ele, todos possam ser agraciados a cada dia pelo Senhor. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, por todos aqueles que têm trabalhado para que esta obra seja levada em bom termo, E nós pedimos a Deus que sempre nos esforce a sermos melhores nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Nós louvamos a Deus pela classe Carisma, pela forma como Deus tem conduzido a vida de vocês também. Nós vamos orar para encerrar esse trabalho, amém? Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer neste momento, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, Senhor, e te bendizer, Senhor, por saber que, ó Deus, Tu és aquele que começa, Senhor, a Tua obra, e Tu estarás, Senhor, conosco até o fim, Senhor, nos ajudando a realizarmos o Teu querer, Pai. Ó Deus, que possamos ser vencedores, possamos vencer em Teu nome, Senhor, que possamos exaltar o Teu nome em todos os momentos, pois só Tu és digno, Senhor, de ser, ó Deus, honrado, Senhor, pela Tua obra, Senhor, em todo o tempo, Senhor, em toda a história da humanidade, Senhor. Nós vemos o Teu agir, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, e dá-nos poder de realizarmos o Teu querer. Fica conosco nesse dia e abençoa-nos, Senhor, em toda a caminhada, Pai. Para a Tua glória eu oro, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, tenham um ótimo domingo na presença do Senhor e vamos continuar firmados nesta fé, nessa esperança. O Senhor está conosco. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor.